Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a minha e a sua vida. Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, vós maridos, amais as vossas mulheres. Como? Com o amor de Deus. Como também Cristo amou a igreja. Apresenta o qualificador. Seu marido se comportar como deve para com a sua esposa, ela não terá problemas em se submeter a ele, como é o seu dever. A esposa, ela não deve de ser dominada pelo marido porque ele é o homem. Ela deve de estar junto dele, ajudando, cooperando. Mas para isso ele tem que o quê? Ele tem que tratá-la como Deus, como Jesus tratou a sua igreja, com amor, com carinho, com respeito e com atenção. Coisa que muitas das vezes é difícil. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos altos e baixos. Mas é através da palavra que o agir do Espírito Santo vem sobre o homem e sobre a mulher, fazendo com que as bênçãos venham a ser alcançadas e os maridos tratando corretamente e as mulheres cooperando para o seu crescimento. E a si mesmo se entregou por ela. Apresenta o grande sacrifício que caracteriza esse tipo de amor de Deus. A resposta aos problemas matrimoniais não está em participar de seminários sobre esse tema, que é o que muito faz, né? O seminário só sabe falar, ó, Deus fez o homem e a mulher para procriar e pregar o evangelho. Não é bem por aí não, irmãos, é bem diferente. Mas sim, que o marido e a esposa coloquem a sua fé e confiança totalmente em Cristo e no que ele fez por nós na cruz. Em outras palavras, só a cruz que se refere ao que Jesus fez, ali é a resposta. Para santificar, purificando-a, fala da visão da apresentação final da igreja em santidade perfeita na vinda do grande dia, com a lavagem da água pela palavra. De fato quer dizer que a palavra limpa e purifica a pessoa exatamente como faz a água, para apresentar a si mesmo. É o próprio Cristo que a igreja deve se apresentar, e ele apresentará a si mesmo. Igreja gloriosa, isso foi tornado possível pela cruz, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a nossa posição em Cristo, tornada possível pela cruz. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. É dito dessa maneira porque eles são uma só carne, como Paulo dirá no versículo 31. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Revela a unidade da união sagrada do casamento. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O Espírito Santo está usando a união do marido com a esposa para simbolizar a união de Cristo com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Somos as partes visíveis do corpo do qual ele é a cabeça. E por esta razão, ele alimenta e cuida da igreja. Sua carne e seus ossos se referem à encarnação e à entrega que ele fez a si mesmo na cruz, o que tornou possível para nós nos tornarmos partes dele. Romanos 6, do 3 ao 5. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe. Embora seguramente ele continue amando seu pai e a sua mãe, seu amor principal é agora para a sua esposa. Esse unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. É a união que simboliza Cristo e a igreja. Sabe o que acontece, queridos? Muitos, quando casam, falam assim, amor, final de semana eu quero ir lá para casa da mamãe, comer a macarronada dela. Aí vai, passa o dia inteiro lá e a mamãe lambendo o filho. Já não passou 20, 30, 40 anos lambendo, aí tira o marido da esposa para ficar lambendo. E a mesma coisa a esposa com o marido. Visitar os pais, cuidar, saber que está bem, ligar, mandar o WhatsApp diariamente. Isso é dar atenção aos pais. Mas tirar uma semana inteira de trabalho para daí todo final de semana tá enfiado na casa do sogro, da sogra, de ambos, e deixando de cuidar da própria família é um erro. Tem que saber ponderar, tem 4, 5 finais de semana no mês, pega um final de semana para estar curtindo com os pais de um num sábado e com os pais de outro no domingo. Aproveita vocês, porque os pais já vos criaram.
E vocês agora têm que aprender a ser marido e mulher, para quando tiver os vossos filhos, também criar os vossos filhos. E os vossos filhos, quando casarem, vão fazer o mesmo com vocês. Só que vocês têm que estar preparados na palavra, não no jeito mundano, no jeito do mundo. Grande é este mistério, não havia sido revelado antes. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Isso apresenta o fato espiritual de que um crente pode tornar-se um com Cristo como membro de seu corpo, simbolizado pelo relacionamento entre marido e esposa. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. O marido deve amar a sua esposa como parte integral de si mesmo, segundo o conceito divino da união matrimonial. E a mulher reverencia o marido. Isso quer dizer reconhecer e respeitar a posição dele como líder espiritual da família. Se o marido ou a esposa exigem de seu cônjuge o que só Cristo pode suprir, tem isso a causa da maioria dos problemas matrimoniais. A pressão se tornará intolerável. Nenhum ser humano pode cumprir o que só Cristo pode fazer. Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Depois eu faço o vídeo a respeito da mulher para com os maridos.